Certo, irmãos, prazer estar aqui com vocês, prazer estar conhecendo aqui a igreja mais de perto. Eu peguei com vocês uma vez, ainda era no começo, né? Isso deve ter sido o quê? Uns 4 anos atrás, talvez? É possível? Faz um tempinho já. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou pastor numa igreja em Novo Hamburgo, uma igreja bíblica Unidos. E eu sou pastor ali já há 10 anos, estou fazendo agora. São 10 anos de ministério pastoral. E a gente trabalha ali no Ministério Pastoral e também com o ensino de aconselhamento bíblico. Através da igreja a gente tem, com parceria com o Seminário Bíblico do Sul, a gente tem implantado o aconselhamento bíblico em muitas igrejas. Até se os irmãos, se alguns irmãos têm interesse em receber treinamentos em aconselhamento bíblico, pode conversar comigo, ou se algum irmão tem interesse também no curso do seminário, curso de teologia, também a gente pode conversar um pouco, porque eu sou professor também ali no seminário. Então, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. Quero orar, pegar esse tempo aqui nas mãos do Senhor. Toda vez que a gente abre a palavra dele, é uma responsabilidade muito grande e nós temos que olhar para isso com temor, né? Olhar para a palavra de Deus com temor, porque ela fala para as nossas vidas e fala acerca das nossas vidas. Então vamos orar acerca disso. Senhor Deus e Pai, a gente quer entregar não somente esse tempo aqui, Senhor, mas também tudo que vamos ouvir, tudo que vamos escutar, tudo que vamos ler aqui da Tua Palavra, tudo que vamos entender, tudo, principalmente que o Senhor vai falar aos nossos corações. É isso que nós te pedimos. O Senhor de fato fale aos nossos corações e conteúdo Teu, Senhor, conteúdo que provém da Tua boca, da Tua Palavra, Senhor, possa ser entendido pelos nossos corações e possa fazer morada nas nossas mentes. Possamos sair daqui essa noite transformados em algum aspecto, pelo menos pensando acerca de aspectos da nossa vida, e que possamos ver e entender transformações que o Senhor pode ter para cada um de nós. Por isso que te oramos e te pedimos isso, em Teu santo nome, amém. Ali na igreja a gente tem o costume de pregar expositivamente, e quando a gente fala expositivamente, a gente gosta muito da ideia de pregar sequencialmente dentro do livro. Como que a gente faz isso? A gente trata de alguns livros da palavra, e a liderança se reúne, escolhe qual livro nós vamos pregar, qual vai ser o próximo livro. E o livro da vez, o livro que nós estamos pregando lá na igreja, é o livro de Apocalipse. Sei que talvez a gente que está bastante tempo na igreja, inclusive, a gente não tem esse costume muito de ler Apocalipse, de estudar Apocalipse, mas é uma leitura interessante, uma leitura importante, e a gente crê que todo o conteúdo que Deus colocou na Bíblia, ele é importante e ele é relevante para nós. Então, normalmente a gente faz capítulo por capítulo, ou dependendo qual que é o trecho, se é muito grande, às vezes o capítulo a gente divide a pregação em 2, 3 pregações, às vezes no mesmo capítulo, ou se às vezes o capítulo é menor, são 2, 3 capítulos numa pregação, numa noite de domingo, mas o que nós fazemos a gente chama de exposição hebraica. Essa exposição hebraica seria ler o texto, entender o texto, explicando o texto e aplicando o texto na nossa vida. Então eu quero abrir com vocês, e eu vou abrir Apocalipse lá, porque esse livro ele é relevante para mim e para a sua vida, amém? Ele serve para a nossa vida? Ele é relevante, ele quer falar para as nossas vidas. Eu sei que vocês têm tido aí uma escala de pastores que têm vindo pregar, né? E eu imagino que cada pastor venha e traga sempre a sua melhor pregação. Isso é bom para você. Isso é legal. Mas eu trouxe uma pregação normal. Eu trouxe a pregação que eu preguei semana passada lá na igreja. Por isso que eu estou falando em Apocalipse. E eu fiquei pensando, né? Será que eu pego aquela boa, né? Aquela boa e velha pregação? Sei não, vou trazer a pregação de sempre, porque é importante a gente se alimentar não só com o que tem de especial, não é assim na nossa alimentação, né? A gente não se alimenta só com o que tem de especial, mas com o que a gente tem também no dia a dia. E assim deve ser o nosso dia a dia com a palavra de Deus. O capítulo que eu quero expor para vocês é o capítulo 11. Só que eu não quero cair de repente no livro de Apocalipse sem dar um panoramazinho do que está se apresentando e do que está acontecendo ali. Basicamente o livro de Apocalipse ele acontece em 3 momentos. Se eu me movimento demais, te atrapalha aqui? Pode ser? Posso ser livre? O livro de Apocalipse ele se divide em 3 grandes sessões, vamos dizer assim. O livro de Apocalipse ele se compõe nas coisas que eram, nas coisas que são e nas coisas que hão de vir. O próprio livro usa esses termos. As coisas que eram, e aí ele fala sobre Jesus Cristo, o que aconteceu acerca de Jesus Cristo, porque ele está sendo escrito no ano 90 e poucos depois de Cristo. Então, Jesus Cristo já tinha exercido seu ministério, já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. Então, agora
enviou cartas com conteúdo relevante para aquelas igrejas. Enviou cartas que não eram somente para ser lidas por aquelas igrejas, mas eram cartas circulares que seriam lidas por todas as igrejas. Apesar de ser direcionado, né? Seria como se a gente tivesse aqui a igreja de Campo Bom, a igreja de Novo Hamburgo, a igreja de Estância Velha, a igreja de Sapiranga. E aí são enviadas cartas, e essas cartas são todas elas lidas em todas essas igrejas. E é interessante porque, assim como a gente tem aqui a RS, né, a BR, RS, que desce para cá, naquela época também tinha uma estrada que fazia essa sequência, e essas cartas, capítulos 2 e 3, elas seguem uma sequência das cidades aonde a estrada vai levando. Então, ela é bem sequencial e é visto, e de forma prática a gente pode entender que foi de fato escrito para igrejas daquela época. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas vão ler o livro de Apocalipse, vão estudar e tentar colocar o Apocalipse para os dias de hoje, e vão dizer que o Apocalipse ele não é literal, ele foi feito de uma forma, ele foi composto de uma forma completamente alegórica, não tem aplicações ou pouquíssimas aplicações para os dias de hoje. Ele está especulando sobre coisas do futuro, mas ligando a elementos do passado, e alguns inclusive vão interpretar Apocalipse olhando dessa forma. Eles vão dizer, não, o Apocalipse já se cumpriu no passado, esses elementos, essas coisas que acontecem já se cumpriram no passado. E a gente pode ver e olhar para a cultura de Apocalipse, ver o que está acontecendo ali, e a gente vê bem claramente como essas coisas vão se desenvolvendo. Então, as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de vir. E mesmo agora, capítulos 4 em diante, onde fala das coisas que hão de vir, ainda assim ali existem elementos sobre e acerca da igreja. Ou seja, coisas que a gente tem que estar atento, que Deus está falando para João, e que nós devemos saber disso, e João escreveu justamente para que nós soubéssemos. Inclusive tem ali um momento que Deus fala, olha, isso não escreva. Então tem elementos que a gente não deveria saber, que não foi revelado para nós, mas o que foi revelado, e a gente crê que toda revelação, tudo que Deus nos passou através da sua palavra, é relevante para nós hoje. E esse capítulo de Apocalipse aqui, então, o capítulo 11, ele vai se desenhar, ele vai acontecer dentro de um contexto. É algo que está acontecendo, é algo que está andando, né? A história, a gente caiu no meio da história aqui, né? Mas a história está andando. As coisas que eram, as coisas que foram e as coisas que hão de vir. E essas coisas que hão de vir começam com o arrebatamento da igreja. Existe um momento, nós cremos isso, né? Um momento onde toda a igreja vai ser arrebatada. Eu, você, todos que creem em Cristo, de todos os lugares, de todas as épocas, seremos arrebatados. O que é arrebatado? A gente vai, de repente, estar com Cristo. Como num piscar de olhos, nós vamos nos encontrar com Cristo de repente. Isso parece uma coisa meio estranha, para alguns parece uma concepção, um entendimento medieval da Bíblia, mas não, a gente crê que isso é real, que isso vai de fato acontecer, e a igreja cristã se baseia nessas verdades e nesses conhecimentos e nesse entendimento, que um dia Cristo vai vir nos ares e vai levar a sua igreja. Nós chamamos esse evento de arrebatamento, onde todos os cristãos, todos os lugares, de repente então estarão com Cristo. A partir dali então tem um momento que os cristãos vão começar a celebrar com Cristo esse encontro nos ares e as bodas do Cordeiro. Isso vai perdurar por um tempo, os cristãos vão estar lá nos céus com Cristo, comemorando e celebrando, enquanto aqui na terra vai haver o grande julgamento, onde as nações e os reinos serão julgados e serão condenados pelos seus atos, pelas coisas que fizeram e principalmente por não terem crido em Cristo. A gente chama esse período agora de tribulação. Então, enquanto a igreja está nos céus, lá nos ares, celebrando com Cristo, então aqui na terra o momento é de tribulação. E tribulação é um tempo pesado mesmo. Inclusive a tribulação ela é dividida em duas partes. Então aqui o que a gente vai ver diz respeito à segunda parte da tribulação. A primeira parte da tribulação, como ela é 7 anos, então são 3 anos e meio. Então a primeira parte da tribulação é o que se chama tribulação,
para que depois venha a grande tribulação. Então, tribulação, grande tribulação. Aqui a coisa é feia, aqui a coisa é mais feia ainda. Então, aqui se apresenta o que a Bíblia vai chamar de os 7 selos, que são os capítulos 6 até o capítulo 8. E esses selos são mais ou menos assim, é como se fosse um pergaminho, um livro enroladinho assim, você já deve ter visto um desses. E nesse pergaminho então tem selos, e cada trecho que vai sendo desenrolado, existe um selo que está fechando aquele pergaminho. Então o próprio Cristo é quem abre esses selos. João, inclusive, ele diz, quem será digno de abrir esses selos? E ele olha ao redor e ninguém é digno o suficiente, e aí ele vê o Cordeiro, ele vê o próprio Jesus Cristo, e ele sabe que esse Jesus Cristo é digno de abrir esses selos e de revelar a verdade acerca das coisas que vão acontecer. Então ele começa a desenrolar, e esses selos vão trazendo as condenações para o mundo. E esses selos, eles compõem essa primeira parte, esses 3 anos e meio iniciais, da qual a gente teria olhado, né, nos primeiros capítulos. Você pode dar depois uma lida acerca disso. Capítulos 6, 7 e 8. E aí então vai vir as tais das 7 trombetas. As 7 trombetas são condenações maiores. Se os selos já foram feios, o 7º selo ele abre, e lá então, quando ele é aberto, lá está escrito acerca das 7 trombetas. E essas 7 trombetas agora, essas 7 trombetas vão ser também derramamentos de condenação. Virão anjos que vão tocar as trombetas, e cada vez que um anjo tocar uma trombeta, um tipo de condenação diferente vai acontecer. Isso acontece nos capítulos 8 e 9, e essas trombetas vão se desenrolando ainda nesses 3 anos e meio iniciais. Isso vai se desenrolando até que chega o grande momentum, e é aqui que a gente vai entrar no nosso capítulo. Existe um grande momento onde a 6ª trombeta toca, existe uma grande condenação lá para o povo, as pessoas passam por grandes condenações, e aí vem o grande momento da história. E todos estão esperando a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, onde a coisa, vamos dizer assim, a coisa vai se desenrolar para um próximo nível. E quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente tem que entender e tentar ler como os leitores originais o fizeram. Porque é muito estranho até a gente aqui em 2019, quase 2020, né, a gente lê esse livro e tentar aplicar para os nossos dias de hoje, entender com os nossos olhos essa leitura aqui. Mas quando a gente olha para essa leitura, a gente tem que tentar, no mínimo, entender como que os leitores originais entenderam, como que os leitores originais leram. Porque João, quando ele escreveu esses capítulos, ele escreveu para aqueles leitores originais. Então a gente tem que tentar um pouco, pelo menos, se colocar na pele deles e entender o que ali está acontecendo. O que vai acontecer no capítulo 10, que é o início desse momentum aqui, é a história do tal do livrinho. João vê um livrinho e ele fica com muita vontade de ter esse livrinho e de ler esse livrinho. E aí vem o anjo e diz, olha, pega esse livrinho e come ele. Não sei se algum de vocês, alguém aqui já comeu um livro, não? Eu tenho 3 filhos. O mais velho tem 7 e o mais novo tem 8 meses. E os 3 já comeram livros lá em casa. Talvez você já tenha comido livros, não lembre disso, né? Ali quem tem filho pequeno, já teus filhos lá comeram livro lá? Como é o nome do rapaz? Não. André, teus filhos comem livro, não? Não comeram livro? Aí, ó. Então, sempre que a gente pensa, né, se comer uma coisa estranha, assim, a gente sempre pensa, tem gosto de quê? E livro, será que tem gosto de quê? Tem gente, não sei se você já viu, quando ganha um livro novo, cheira o livro, assim, né, tem prazer, cheirar o livro novo. Tem gente que, assim, né, gosta de ter aquele gostinho. E o que vai acontecer aqui, acerca desse livro, é que existe um conteúdo, e o anjo fala que esse livro que vai ser comido, que vai ser devorado, ele é o conteúdo acerca do Evangelho. E ele diz que esse livro vai ser doce para a boca, mas amargo para o estômago. Esse livro vai ser
amargo para o estômago e doce para a sua boca. E a grande ideia aqui é que quando realmente nós lemos a palavra de Deus, ela é doce para nós, mas ela é um pouco amarga. As consequências dela, para nós, elas são pesadas, elas são consequências que, apesar de boas, né, a longo prazo, ainda assim nos trazem tormentos, nos trazem problemas, às vezes, nessa própria era. E quando eu leio o livro de Apocalipse, como eu disse, a gente olha com os olhos dos leitores originais, nós temos que entender que o que está acontecendo lá é um contexto de perseguição, né? A igreja está sendo perseguida em muitos aspectos, e eles estão passando por constantes sofrimentos. Qualquer que seja o contexto que esses cristãos estão indo e vivendo, morando, trabalhando, todos esses contextos são contextos de perseguição. Onde as pessoas vão descobrindo que eles são cristãos, eles vão sendo perseguidos. A gente tem relatos, por exemplo, dos cristãos da Capadócia dessa época, onde eles já não conseguiam mais lugares para morar, porque os donos das casas não queriam alugar as suas casas para os cristãos, simplesmente pelo fato de eles serem cristãos. A gente sabe de outros relatos onde os cristãos já não ganhavam mais empregos, por exemplo. Na Roma Antiga ali, quando Nero é o governador, né, a gente sabe que muitos empregos começam a ser negados para os cristãos pelo simples fato de eles serem cristãos. Eles deveriam prestar o culto a Nero e tal, e eles não queriam fazer isso. Nero não era um deus, e eles eram perseguidos por causa disso. Então, muito dessa perseguição faz parte do contexto do livro, apesar dela não aparecer, mas a gente tem que entender que esses cristãos eles estão sofrendo, e eles estão num contexto de busca por justiça. Eles estão ansiando por justiça. Tudo que eles querem é que justiça seja feita. A gente aqui no Brasil, a gente tem um gostinho por isso, né? Para que justiça seja feita. Aliás, todo cristão tem isso, né? Um desejo por justiça. Mas o brasileiro sente isso na pele, né? Então, a gente vê na TV coisas acontecendo e a gente pensa, né? E sabe que não vai dar nada. Né? O político lá vai preso, a gente sabe que não vai dar em nada, né? Nos surpreende às vezes quando os caras ficam até um tempinho presos. O cara faz uma corrupção gigantesca, não acontece nada com ele. A gente está acostumado, de certa forma, a isso. Está acostumado a injustiça acontecer, inclusive conosco, e a gente não ter nenhum tipo de afirmação de que justiça vai ser feita no nosso tempo. Não sei quantos dos irmãos aqui já usaram um provedor chamado Oi. Esses irmãos já usaram esse provedor. Os irmãos sabem o que é senso de injustiça. Eu sei que lá em casa eu sempre luto contra esse provedor, porque na casa que eu morava anteriormente só tinha esse provedor, não tinha como colocar outro. E todo mês, quando chega a conta da Oi, existem extras e coisas que foram colocadas lá que são injustas. O valor combinado não tem nada a ver com o valor que está sendo cobrado. E aí, graças a Deus, depois passou outro provedor lá na rua, e aí eu consegui trocar, e as coisas se acalmaram. Mas agora eu mudei de casa, agora desde janeiro estou morando em outro lugar, e de novo só tem Oi ali. E nos primeiros dias que eu estava ali, eu não sei como souberam que eu tinha mudado, mas me ligaram e disseram, olha, a gente tem uma super promoção, R$50 no mês, você só vai pagar isso. Era exatamente o que eu estava precisando, né? Acho que foi o primeiro, segundo dia que eu estava lá. Falei, que maravilha, né? R$50, internet ilimitado na sua casa. Esse preço é bom, né? A primeira conta veio R$250. Então, e é interessante que eles não conseguem fazer a conta e toda vez vem com um penduricalho. Então você liga e aí cai nos atendedores deles lá, que é um chiadeira, gente gritando, não consegue falar com ninguém. E aí, consegue, ok, virou R$50 a conta. Aí próximo mês, R$300 a conta. E todo mês a mesma coisa, todo mês. E aí quando você tenta cancelar, aí você consegue falar com alguém que te convence. Diz, não, vai ser acertado aqui. Nós vamos acertar tudo. A próxima conta vem certinho. E apesar de você ter um senso de justiça, de querer dizer, não, eu quero do jeito que eu quero. Ainda assim você, mas aí eu vou ficar sem, eu
preciso dele, você fica na mão e justiça, basicamente, ela nunca é feita. E o anseio por justiça, claro que aqui eu estou falando de um anseio de justiça própria, mas o cristão ele vive por um anseio de justiça, por um dia onde as coisas vão ser feitas justas, onde Deus vai derramar a sua justiça sobre o mundo e vai levar os cristãos para um lugar onde há justiça plena, onde não existe sofrimento, tristeza, dor, onde não existem cobranças da oi indevidas, onde se você vai combinar algo, aquele algo vai funcionar, porque não existe maldade, um lugar onde não existe pecado. O pecado não estará presente no céu. O pecado não estará presente no céu. Então toda essa enganação, toda essa maldade, isso terá um fim. E a gente olha às vezes como, por que Deus age dessa forma? E na verdade o que Ele está fazendo, Ele está derramando justiça sobre a maldade e a iniquidade. E vários eventos aqui vão conduzir para esse ponto, vão conduzir para esse derramamento de justiça. Então, abrindo o capítulo 11 lá, quero convidar os irmãos a poder olhar lá, a partir do versículo 3, o que vai acontecer lá é a vinda das duas testemunhas. Então o mundo vai estar num estado caótico, muitas pessoas vão ter morrido, doenças se espalharam por toda a população, fome, guerra, tudo está acontecendo, e aí aparecem dois sujeitos aqui, capítulo 11, versículo 13, diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então aparecem esses personagens aqui, esses personagens aparecem no meio da história, e eles vêm para estabelecer uma verdade, eles vêm para testemunhar acerca de Cristo. Esses personagens, eles aparentemente vêm para pregar para um mundo que está em total decadência, eles vêm para falar acerca do próprio Cristo. Elas profetizarão, diz ali, por 1260 dias. Se você pega 1260 dias e você converte isso em anos, quantos anos você acha que isso dá? 3 anos e meio, né? Que é realmente o período dessa metade da tribulação. Até não dá exato, porque eu peguei e botei na calculadora, assim, mas vamos ver mesmo se dá, né? Porque eu não sei calcular, vocês são bons de cálculo. Eu não sei calcular, tem que botar na calculadora. Não bateu. Dá 300, dá um pouquinho menos, dá 3 anos e quase meio. Mas o que a gente tem que considerar é que o ano judaico são 360 dias, não 365 que nem o nosso. Então se você pega o ano judaico certinho, né? Aí, a Bíblia não errou. É interessante a gente pensar dessa forma, né? Porque muitas vezes a gente olha para a Bíblia e muitas vezes as pessoas vão dizer, né? A Bíblia é cheia de erros. Toda vez que alguém fala isso para mim, eu digo assim: cite 3. E a pessoa já não sabe o que citar, né? E dificilmente ela vai conseguir citar erros na Bíblia ou contradições na Bíblia, mas às vezes essas contradições são simplesmente aparentes, como aqui, né? Parece então que tem uma contradição aparente, né? O número de dias. Se você pegar 3 anos, 365, eu botei até aqui, vezes 3,5 dá 1277, não 1260. Mas se você faz o cálculo correto e entende a Bíblia como ela deve ser entendida, e aqui eu não estou falando de revelação especial, né? Que alguém especial tem um super entendimento, mas é entender à luz da própria Escritura. A Escritura explica a própria Escritura. Então esses sujeitos, diz aqui que eles vêm vestido inclusive em pano de saco. Esse pano de saco é uma vestimenta que as pessoas, várias vezes vai aparecer na Bíblia em momentos diferentes, os profetas muitas vezes usavam panos de saco, e a ideia é que eles vêm de forma humilde. Se eles vão estar com uma roupa simples, e provavelmente sim, né, porque virão de uma forma humilde, isso vai ser real, isso vai se tornar presencial ali naquele local e, né, nesse momento. O versículo 4 continua e diz assim: essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Então aqui traz esse versículo é uma referência a Zacarias 4, e muitas vezes quando a gente olha para Apocalipse e a gente
tem assim algumas afirmações estranhas, o que nós temos que entender é que a Escritura interpreta a própria Escritura. Então a gente tem que olhar e pensar que em outros momentos da Escritura, será que esse tipo de elemento está sendo citado? Então o próprio elemento das duas testemunhas, se você lembra de Mateus 18, fala lá que pela voz de duas testemunhas a verdade vai se estabelecer. Então duas testemunhas diz acerca da verdade sendo estabelecida. E aqui fala sobre esses dois elementos, as duas oliveiras e os dois candelabros. E lá em Zacarias 4, se nós vamos olhar o que são essas duas oliveiras e dois candelabros, é falado de serviçais dos reis daquela época, pessoas que serviam aos reis, mas um serviço que é feito de forma relevante, uma relevância no serviço a um senhor. Então aqui diz que eles são essas oliveiras, os candelabros, ou seja, eles vão ser pessoas de serviço relevante para o Senhor e vão estar presentes aqui nesse momento. Versículo 5, se alguém quiser causar-lhes dano, ou seja, se alguém ali naquele momento quiser causar um dano a eles, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. A gente não sabe exatamente como que isso vai acontecer na prática. Alguns dizem que não, o que eles falam é a palavra do Senhor, e essa palavra do Senhor sai com tanto poder que causa dano naquelas pessoas, como se fosse fogo. Eu creio de forma mais literal, eu entendo aqui que Apocalipse, quando ele se estabelece, e aqui são tempos loucos, coisas estranhas vão estar acontecendo na terra, e aparentemente as pessoas vão estar percebendo essas coisas estranhas. Tanto é que quando o fim dos tempos vai chegar, as pessoas vão estar agindo de forma diferente. Várias coisas a gente vai ver em Apocalipse, as pessoas agindo de forma diferente e de forma estranha ao que hoje a gente chama de normalidade, porque coisas estranhas de certa forma vão estar acontecendo e possivelmente então pessoas que falarem contra essas duas testemunhas vão inclusive morrer, porque Deus eles estão imbuídos de poder do próprio Deus. Isso que é interessante, isso que é relevante para a gente pensar aqui. Essas duas testemunhas, esses dois personagens aqui, eles têm poder dado por Deus. Deus é que vai estar dando poder para eles. E olha o poder que eles têm, versículo 6. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, ou seja, 3 anos e meio. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejar. Então eles vão poder não só cessar as chuvas dos céus, eles vão ter poder para isso, fazer não chover, mas eles vão ter poder também para ferir a terra com as pragas. Isso é muito semelhante ao que nós já conhecemos de Bíblia, E Apocalipse está falando, inclusive, de coisas que vão acontecer no futuro, semelhante ao que já aconteceu no passado. Então a gente tem um episódio lá onde Elias, ele faz parar de chover. O que acontece com o povo? Todo o povo fica muito bravo com ele, muito bravo, porque são necessárias as chuvas e tudo mais. E agora você pensa aqui no fim dos tempos, onde já vai ter acontecido mortes, onde a água já vai estar toda contaminada e tudo mais. Ainda assim vai parar de chover. E o culpado disso tudo vão ser essas duas testemunhas. E eles não só vão fazer isso, mas também vão trazer pragas para ferir a terra. Algumas pessoas, alguns intérpretes da Bíblia, vão trazer e vão dizer que aqui essas duas testemunhas, elas são Moisés e Elias. São esses dois personagens. A gente vê no passado fechando os céus, Elias fecha os céus, inclusive por 3 anos e meio. E a gente vê Moisés também, lá na saída do Egito, também ferindo a terra com pragas. Então, se a gente vai analisar dessa forma, a gente não sabe, e é praticamente impossível a gente pontuar e dizer, Elias e Moisés, sim. Mas é possível, existe uma possibilidade que essas duas testemunhas serão Moisés e Elias. Tem essa questão das pragas e do reter chuvas. Também existe uma profecia dos judeus, onde eles aguardam o retorno de Moisés e de Elias. Inclusive, Elias é citado em Malaquias 4:5, que ele retornaria. Também tem a questão da transfiguração, onde Jesus Cristo, lá em Mateus 17,
conversa com Mateus e Elias, e também tem a questão que Elias foi levado vivo ao céu. Elias nunca morreu. Moisés, por sua vez, ele morreu, mas ele foi enterrado por Deus. A gente não sabe aonde ele foi enterrado e possivelmente não foi enterrado na própria terra. A gente não sabe como Deus fez isso, se ele levou o corpo de Deus, mas a gente não quer ser dogmático aqui nesse assunto, mas o que a gente consegue compreender e entender é que serão duas pessoas, essas duas pessoas vão fazer milagres no nome de Deus, para que muitas pessoas vejam a verdade. E eles vão estar fazendo isso tudo, e as pessoas vão estar cheias de esperança, talvez pelo menos aquelas que se converterem, aquelas que conhecerem a Cristo a partir daquele momento. E eu sei que o leitor, eu imagino o leitor de João aqui, o leitor original lá daquela época, né, lendo esse livro aqui com toda a esperança e vendo esse momento e dizendo, cara, vão vir duas testemunhas da parte de Deus para a terra e vão falar da parte de Deus para as pessoas, e as pessoas vão ouvir. E as pessoas vão ouvir esse testemunho, e as pessoas vão possivelmente ser transformadas. E olha o que vai acontecer no versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Aí você olha o quê? Um momento de esperança, está tudo dando certo, a coisa está andando para frente, e aí vem a besta, chama aqui, entra esse novo personagem, que é a besta do Apocalipse, essa besta, eu já vou falar sobre ela um pouquinho, mas a grande questão é que aparentemente cessa a esperança. Estão vindo lá os selos da condenação, estão vindo as trombetas da condenação, está tudo dando certo, Deus está terminando a história do jeito que Ele quer, e de repente vem essas duas testemunhas e sabe o que é interessante? Que muitas vezes a história é assim na Bíblia. Tudo está dando errado, existe um vislumbre de esperança, mas essa esperança ela é limitada. Pensa lá no livro de Juízes, por exemplo. O povo está em guerras, problemas, surge um juiz para julgar o povo. Tudo começa a ir bem, eles derrotam os inimigos e de repente, queda de novo. Isso acontece várias vezes em Juízes. Isso acontece várias vezes no livro de Reis, onde entra um novo rei, restabelece o culto a Deus e tudo está indo bem e de repente cai e vai-se a esperança. E o leitor da Bíblia, eu e você, nós estamos, de certa forma, cansados disso. De ver a nossa esperança muitas vezes ruindo. O próprio João passou por algo assim, né? Vamos lembrar quando João está lá junto de Jesus e tudo está dando certo e nós vamos estabelecer o reino e de repente Jesus é crucificado. Cessa ali a esperança, pelo menos a esperança temporária. A gente conhece a história, a gente sabe o que vai acontecer. Que aquela esperança que cessou, ela se materializa de uma forma muito mais firme. E o que vai acontecer aqui é que a esperança que é dada por Deus, ela não é temporária, ela não é falha, mas ela é duradoura. Então aparece esse novo personagem aqui, que é a besta, e essa besta vai ser, né, alguém com poder dado por Satanás. Fala aqui a besta do abismo, né, alguém que recebe poder das profundezas e vai ser o único que vai conseguir atacar e vencer essas duas testemunhas. Na verdade, essa besta vai aparecer 36 vezes aqui no livro de Apocalipse. Ela é vista como o anticristo. Quando a gente fala em anticristo, a gente está falando em alguém que é que nem Cristo, só que ao contrário. Igualzinho a Cristo, mas ao contrário. Então, o anticristo, o personagem, a figura do anticristo é exatamente isso. É uma pessoa com poder satânico e que faz aqui coisas contra o poder de Deus e contra o que está acontecendo acerca de Deus. A gente não vai entrar muito na besta, porque isso é conteúdo mais dos capítulos 13 em diante, o capítulo 16 vai falar bastante sobre isso. Mas olha o que vai acontecer aqui com as duas testemunhas. Olha lá o versículo 8. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Que grande cidade é essa? Figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, ou seja, uma cidade de perversão, uma cidade onde os judeus estão sendo talvez perseguidos, está falando figuradamente,
onde também foi crucificado o seu Senhor. Ou seja, essa cidade é Jerusalém. Essa cidade é Jerusalém. Então, os cadáveres deles ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Lá no lugar principal de Jerusalém, vão ficar expostos os cadáveres desses dois sujeitos. E a ideia de ficar exposto, se a gente olha para a Bíblia, é uma ideia de desprezo, né? A pessoa morre, você nem tá para ela, nem enterra ela, deixa exposto lá. Demonstração de total desprezo da população mundial. Porque a gente fica pensando, então quando vier essas duas testemunhas, com esse poder especial, aí todo mundo vai crer. É isso que falta para as pessoas crer. O que falta para as pessoas crer? É fé. Elas precisam de fé. E mesmo quando elas veem, às vezes, milagres acontecendo, mesmo isso não é suficiente. Não foram poucas as pessoas que viram os milagres de Cristo, não foram poucas as pessoas que viram os milagres de Elias, dos outros profetas, não foram poucas as pessoas que viram milagres dos apóstolos e não se converteram. Então, a própria demonstração de milagres, ela não é suficiente. É que a gente entende um pouco o que está rolando em termos de consciência da humanidade. Consciência da humanidade, dizendo que tudo está... A coisa está feia em Jerusalém. A coisa está feia em Jerusalém. Versículo 9 diz ali: durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. As pessoas vão estar olhando com prazer para isso que aconteceu. Elas sabem que são testemunhas do próprio Deus e com prazer elas vão ficar olhando e contemplando. Ou seja, a Globo News vai ficar passando ao vivo, né? Vai ter recorde, será? Vai ter recorde. Record News tem uma que tem Band News também. Vai ter o webcam ao vivo, as pessoas vão estar olhando lá os cadáveres desses dois sujeitos lá atirados e as pessoas vão estar felizes com isso. Olha o que elas vão fazer, elas vão festejar. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Então virou tipo um Natal aqui. As pessoas estão até dando presentes, olha que interessante, a alegria, as pessoas alegres dando presente uns para os outros. O Felipe Neto vai lá, vai comprar um monte de livro, vai entregar livro de graça para as pessoas, porque ele está feliz, as pessoas vão estar felizes pelo que vai estar acontecendo. As duas testemunhas de Deus morreram, e isso é alegria para a população mundial. Mas, versículo 11, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Deus faz esses sujeitos reviver. É um momento de terror para a humanidade. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. A vontade que a gente tem é que esses sujeitos voltassem para pregar, né? Porque eles ressuscitaram. E agora então seria a hora, né? Tá todo mundo olhando lá, pensa, né? Globo News, CNN ao vivo lá, todo mundo. E aí vem uma voz dos céus e diz: não, vem para cá. E eles sobem então aos céus. E é interessante essa ideia de Deus acerca disso. Deus vai dar testemunho do seu poder. Não mais um testemunho de pregação a partir daqui, mas um testemunho do seu próprio poder. Pensa lá, quando a parábola do rico e Lázaro, quando o rico está no inferno e Lázaro está no céu, e Lázaro, no fim das contas, lá ele descobre todo o tormento que ele vai passar pro resto da vida. Desculpa, o rico, né? Tá vivendo os tormentos. Ele diz: envia alguém para falar para os meus parentes sobre esse tormento. E aí Abraão fala: não precisa ser enviado. Não, é Deus que fala. Deus fala: não é necessário que eles tenham uma outra revelação especial. Eles já têm a lei e os profetas.
já foi enviado, já foram enviados. Mesmo que alguém surja do mundo dos mortos, essa pregação não vai ser suficiente. Essa pregação não faz suficiente. O que é necessário já foi revelado. Essa é a verdade. O que nós precisamos já nos foi revelado. Olha o que acontece aqui, versículo 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. Então, 1/10 da cidade de Jerusalém vai ruir aqui. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram agora sim glória ao Deus dos céus. Glória ao Deus dos céus. Então, o que vai acontecer aqui? São os judeus que começam a se converter. E esses judeus agora, eles veem esse poder de Deus e eles conhecem elementos desse poder de Deus por causa dos profetas, por causa das escrituras, e eles começam a reconhecer, opa, isso aqui parece ser obra de Deus. Mesmo depois de tudo que está acontecendo, vai vir um momento onde esses judeus vão começar a reconhecer quem é o verdadeiro Deus e o próprio Cristo a quem eles mataram. E isso é um glorioso momento da humanidade. Depois disso, eu vou encerrar o nosso texto aqui, mas depois disso vai vir a 7ª trombeta, onde a coisa realmente vai pegar, e aí o mundo vai ir de mal a pior, né? Porque aí entra os últimos 3 anos e meio de tribulação, onde o mundo vai começar a ser realmente destruído. Mas o que eu quero aprender aqui, e o que eu quero colocar para nós, como que a gente usa isso na nossa vida hoje, é pensando nesse aspecto de passado, presente e futuro. Quem são essas 2 testemunhas no futuro? Pode ser Elias e Moisés. Alguns vão dizer que é Elias e Enoque, porque Enoque também não morreu. Outros vão dizer, não, são só 2 pessoas que se convertem, é possível. 2 pessoas que se convertem e conhecem o poder de Deus se tornam 2 testemunhas. Quem eram as testemunhas do passado? Os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus foi testemunha. Todas essas são testemunhas do passado. E a minha pergunta é, quem é a testemunha de hoje? Quem é a testemunha nos dias de hoje? E a resposta é eu. Cada um de nós. Nós somos a testemunha ou as testemunhas dos dias de hoje. Tudo que nós necessitamos já nos foi revelado. A gente às vezes fica esperando, não, quando eu souber bastante de Bíblia, eu vou ser uma testemunha de Jesus. Não, quando eu... alguns falam, quando eu casar, eu vou ser uma testemunha de Jesus. Quando eu for velhinho, eu vou ser uma boa testemunha de Jesus. Não, quando eu fizer seminário, eu vou ser uma boa testemunha de Jesus. Quando eu fizer o curso de evangelismo tal, eu vou ser uma testemunha de Jesus. Tudo que nós necessitamos já nos foi revelado. Você já sabe, você já tem o conhecimento revelado nas Escrituras. Não somente isso, mas você como testemunha, você tem o seu testemunho. Coisas que aconteceram com você, a transformação às vezes que Deus já realizou na sua vida, de quem você era anteriormente e de quem você é hoje, isso é testemunho. E testemunho é falar acerca de algo que nós vimos, de algo que aconteceu. Então aconteceu o acidente aqui na esquina, né? Se nós tivéssemos visto isso, podemos ser testemunhas, pessoas que viram ou viveram aquele momento, viveram algo. Se você está aqui essa noite, eu imagino que você já viveu ou vive um pouco do poder de Deus, o poder transformador de Deus. E a palavra de Deus é quem nos dá esse poder. Talvez as pessoas não vão cair, não vão queimar, que nem aqui, né, com a nossa palavra, talvez lá vai ser diferente em alguns aspectos, ok? Mas o que nos segura hoje para não testemunhar? Quais são as desculpas que às vezes a gente usa para não testemunhar e não falar do amor de Deus? Às vezes são desculpas do tipo, ninguém vai ouvir, ou eu não sei quanto falar, ou eu não gosto de falar. Mas a gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar quando uma coisa é boa. Aposto que se eu perguntasse para alguns irmãos aqui, no final do culto aqui, qual que é um lugar bom para ir jantar?
Então cada um teria, né, o seu palpite, e algum diria, não, tem uma pizzaria boa aqui, né, dando testemunho acerca de algo que já viu ou já viveu. E com alegria falaria isso, né? Você não fala com tristeza de algo que você gosta, né? Alguém que fala com tristeza do que gosta. Um hambúrguer talvez, né? Não, tem hambúrguer tal, é muito bom, é muito bom. Por que a gente não fala, às vezes, acerca disso, dessa mesma forma, acerca de Jesus Cristo? Às vezes a gente quer esperar, quer aguardar o momento certo, o timing da coisa exata para falar a coisa certa no momento certo. Mas Deus nos tem hoje por testemunhas. E se eu sou uma testemunha acerca de algo que Deus talvez fez na minha vida, você é uma testemunha de algo que Deus fez na sua vida, e só você é testemunha disso que aconteceu. E é por isso que nós somos chamados hoje a pregar. A nossa esperança está, sim, na forma como Deus vai desenvolver o fim dos tempos, mas a nossa esperança também está no hoje, no que Deus faz hoje, através da minha e através da sua vida, na vida de muitos aqui ao nosso redor. Vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai, a gente agradece porque a Tua Palavra nos ensina, nos conforta e nos exorta, Senhor, acerca de coisas que precisamos fazer. Se o nosso coração, Senhor, hoje está distante do Senhor e talvez não conhecemos de fato o Senhor como Salvador das nossas vidas, temos que entender que essa mensagem é uma mensagem de condenação. O que Apocalipse fala, Senhor, é uma condenação a todo aquele que não crê no Senhor. Que possamos estar com nossos olhos atentos a isso, nossa mente atenta e nosso coração aberto a receber o Senhor e a entender quem de fato é o Senhor. Mas se de fato já recebemos o Senhor, já conhecemos o Senhor, que nossas mentes, nossos corações, nossas bocas, Senhor, possam estar prontas e abertas para testemunhar acerca disso, para que possamos nos tornar testemunho público, demonstrando e falando acerca de quem o Senhor é e como o Senhor é bom, como o Senhor tem poder, como o Senhor tem a capacidade de transformar a minha vida e a vida de muitos irmãos. É por isso que nós te oramos aqui essa noite e pedimos esse poder, Senhor, que está à nossa disposição no dia de hoje. Por isso que oramos, te clamando por isso. Em teu santo nome orando. Amém.